Vamos comer da palavra do Senhor? Você que trouxe a tua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Amém? Todos acharam? Veja o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 15. A palavra do Senhor diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito. E ministra ao Senhor Jesus da maneira que o Senhor achar melhor. Que eu seja um instrumento do Senhor para abençoar o teu povo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. Cada um de acordo com a sua capacidade. Quando nós lemos o texto e falamos que Deus deu a um 5, que deu a outro 2 e que deu a outro 1, Deus não está fazendo isso porque um é melhor do que o outro. Dá para entender bem? Mas quando nós lemos o texto, nós percebemos o quê? Que há aqui pessoas diferentes, com capacidades diferentes. E às vezes as capacidades, elas vêm das coisas que nós nos comprometemos a fazer. Então, tem pessoas que não recusam trabalho. Elas têm prazer de trabalhar, de servir, de produzir. Então, esse tipo de gente, muitas vezes, é mãe de família, de dia, de noite, é mãe de família, de dia é uma profissional liberal. Trabalha das 6 da manhã às 6 da tarde, pega busão, pega carro, pega trânsito, pega de tudo e chega em casa ainda tem filho, marido, louça, faxina, arrumar casa. Vocês estão entendendo? Tem mulheres assim. Assim como tem homens que além de trabalhar num emprego por volta de 8, 10 horas, muitas vezes vai fazer um bico e trabalha mais 5, 6 horas. Não tem isso? Tem. Por quê? Porque eles querem produzir mais para receber mais. Só que nós temos também pessoas que querem dormir até 11 horas da manhã. E que de alguma forma estão esperando que a bênção caia do céu. Então veja, não é Deus que faz acepção das pessoas. Não é o Senhor que determina quanto cada um deve ter. Mas nós que colocamos diante do Senhor as nossas capacidades. Então tem pessoas que facilmente conseguem produzir muito mais, e quando eu falo de produzir, é fazer com que aquilo que ela se propôs fazer, faça com qualidade. Porque tem gente também que aceita fazer um monte de coisa, mas faz tudo de qualquer jeito. Não é verdade? Então, daqui, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. No final faz tudo pela metade. Não faz bem nada do que pegou. Isso não quer dizer que ela tem mais capacidade. Ela só está sendo precipitada a querer muito mais do que ela pode. E a gente tem que ser observador para isso. O texto aqui está falando sobre salvação. Mas hoje eu quero trazer para vocês o princípio deste ensinamento. Porque quando Deus olha para mim, olha para você, Ele está vendo o quê? Alguém com muita capacidade ou alguém com pouca capacidade? Alguém que tem disposição para aprender
ou uma pessoa que está acomodada na vida que tem. Tem gente que se ofende quando você fala assim, fulano tem uma vidinha medíocre. Tem gente que se ofende com isso. Só que ter uma vidinha medíocre é ter aquela vidinha sem graça. Eu não aprendo nada de novo, também não me esforço nem um pouquinho para aprender. E quando coloco um desafio um pouquinho maior, eu me nego também a querer desenvolver ferramentas para aprimoramento das minhas capacidades. E está cheio de gente assim. Tem pai que diz assim, eu sou assim mesmo. Comigo é assim mesmo. E aí ele vira um cara chucro, que não cresce, não aprende, e diz assim, meu pai me ensinou assim, eu sou assim. Então, para esse, Deus faz o quê? Dá 1. Em vez de dar 5. Em vez de dar 2. Vocês estão entendendo? Porque Deus sabe que aquele ali é um ogro. Como também existem mulheres assim. Às vezes tem lá no tempo, no dia a dia dela, um espaço para criatividade. Eu me lembro que minha mãe, para ajudar meu pai no orçamento, fazia flor. Aí, não satisfeita em fazer flor, minha mãe começou a mexer com gesso. Então, eu, que era terrível, amava quando minha mãe começou a mexer com gesso. Porque eu ia pegar lá o gesso e ia fazer os bonequinhos de gesso. Então, enquanto minha mãe fazia os cachorros, fazia os ursos, fazia as coisas para pintar, para vender, eu ficava pegando aqueles potinhos de fazer na areia da praia para fazer a cara do Mickey, e eu ficava pintando essas coisas. E aí a mãe enchia o cesto cheio de flor, cheio de gesso, cheio de coisinha, e eu e meus irmãos saíamos nos vizinhos para vender. No final do dia garantia o McDonald's. Nós passávamos lá na Praça da Sé, porque hoje a gente vê McDonald's em tudo quanto é lugar. Mas o primeiro McDonald's foi lá na Praça da Sé. E todas as vezes que eu ia lá na Praça da Sé, eu ia comer churrasco grego no final do ponto do Praça Clóvis, do elétrico. E até hoje, se eu for lá, tem um churrasco grego na frente do terminal do Praça Clóvis. Só que a gente cansado de tomar aqui suco com sanduíche grego, a gente começou a ajudar a mãe a vender essas coisas para a gente comer no McDonald's. Era mais chique o negócio. Então, isso fazia com que a mãe nos levasse para passear, nós comíamos o lanche que nós queríamos, e ela ainda garantia um carrinho de ferro para cada um dos filhos. E a gente voltava para casa todo feliz, no ônibus elétrico, que o terminal da Praça Clóvis era no quarteirão de trás da minha casa, e até hoje é assim. Ela estava fazendo o quê? Ela estava criando. Ela tinha o tempo vago, ela criava para quê? Para que a vida dela tivesse maior qualidade, para que os filhos tivessem maior qualidade. Então o pai estava viajando, o pai estava trabalhando, o pai estava fazendo alguma coisa e a mãe em casa estava produzindo. Então ela bordava, fazia pano de prato, fazia de tudo. Quantas mulheres não fazem isso? Muitas mulheres fazem isso. Além de ajudar no orçamento financeiro, ela se ocupa. Ela coloca algo em sua cabeça. Ela não fica lá pensando um monte de besteira, assistindo novela e pipipi, popopó, olha que legal. Pinto o cabelo de loiro, pinto de moreno, pinto de rosa, pinto não sei. Ela ocupa a cabeça e torna-se uma pessoa ainda mais produtiva. Assim como alguns homens, ele pega o seu salário e ele vê a oportunidade de multiplicar o seu salário, fazendo um investimento, guardando na poupança, comprando um bem, às vezes investindo para abrir uma empresa. Vocês estão entendendo? Mas existem homens que trabalham e no final passam lá e quer só o contra-cheque, vai para casa, dá o contra-cheque para a mulher e no outro mês faz de igual, pega o contra-cheque, dá o contra-cheque para a mulher e fica naquela. Vocês estão entendendo? Você que vai determinar para Deus se Ele vai te dar 5, 2 ou 1. É você que vai mostrar isso para Deus. Então o texto aqui fala de 3 homens. 3 homens
que tinham capacidade. A Bíblia não fala aqui que um deles não tinha capacidade. Não, o texto diz: a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Então Deus sabia que aquele que recebeu 5 tinha capacidade de fazer alguma coisa com 5. Se era multiplicar os 5 por 5, nós não sabemos. Mas se ele multiplicasse os 5 por 1, os 5 por 2, os 5 por 3, Deus sabia que ele tinha capacidade para administrar 5. Assim como Deus sabia que o outro tinha capacidade para administrar 2, e o outro tinha capacidade para administrar 1. Então o texto continua dizendo no versículo 16 o quê? O que havia recebido 5 talentos saiu como? Imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais 5. Ele não esperou, ele recebeu os 5, o que ele fez? Saiu imediatamente. Veja, o texto não está dizendo, ele esperou para o dia seguinte, ele esperou para outra semana, ele saiu imediatamente e fez o quê? Foi aplicar o que ele tinha recebido. E ele conseguiu multiplicar 100% do que ele tinha recebido. O outro, no versículo 17, também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou a acertar contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe o outro 5. O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Aí o senhor disse para ele: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. Venha participar da alegria do seu senhor. Aí o outro veio também, que tinha recebido 2 talentos. E disse: multipliquei por 2, e o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Aí o Senhor respondeu para ele: muito bem, servo bom e fiel, no versículo 24. Eu sabia que o Senhor, versículo 23, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do Senhor. Só que o que multiplicou, o que não multiplicou, mas tinha recebido 1, olha o que ele diz. Eu sabia que o Senhor era um homem severo, e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. Aí o Senhor responde: servo mau e negligente, incompetente. Você sabia que eu colho e não plantei, e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-o ao que tem 10. Veja, aquele que tinha capacidade para 5, aumentou a sua capacidade. Deus viu que ele tinha condições, não de administrar 5, mas de administrar 10. Ele cresceu? Cresceu. E o que ele recebeu? Ele recebeu a porção daquele que não fez nada. E aí o texto termina dizendo, no versículo 29, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. E aqui há alguns princípios que eu quero meditar com você, porque as pessoas às vezes deixam de multiplicar, e existem motivos para isso. Sabe quais são os motivos?
desculpa. Sempre quando eu não multiplico, eu arrumo uma desculpa. E a gente é bom para esse negócio. Então é interessante que a primeira coisa que o terceiro homem que tinha só um talento e não o multiplicou diz, é que ele teve medo. Eu tive medo. E aí, o medo paralisa o nosso chamado. Qual a expectativa que Deus tem sobre você? O medo paralisa o nosso chamado. Chamado quer dizer o quê? Deus olha para você, vê capacidade em você e fala para você, toma 1, toma 2, toma 5. Quando Deus olha para você e vê a possibilidade de você exercer algo que possa te abençoar, Ele te dá. Só que o medo faz com que a gente não faça nada. Quantas vezes Deus fala para você assim, olha, vai lá perdoar, porque o outro não tem capacidade para isso, mas você tem. Aí a gente fala o quê? Eu não, Deus. Vou lá, vai saber o que vai me acontecer. Olha o medo. Eu vou lá, de repente começo a falar alguma coisa, o povo começa a me agredir. Eu não suporto, eu não vou aguentar ouvir uma besteira, eu não vou aguentar ter que engolir um sapo. Mas se Deus fala para você, vai lá perdoar, daí você fala para Deus o quê? Não, Deus, foi Ele que fez. Não. O medo paralisa você. E o medo faz com que você não multiplique o talento. Então para de ficar simplesmente paralisado, achando e pensando só o ruim, e começa a pôr a faca nos dentes. Deus tem falado tanto aqui sobre isso. Às vezes nós temos medo de tomar decisões. Tem algo que está te ameaçando, tem algo que está te rodeando, que pode te destruir? Então tome uma decisão. Tome uma decisão. Aí tem homens que a mulher estranha começa a assediar lá, que o cara fala assim, ai meu Deus, o que eu faço? A mulher é minha chefe, ai ela está me seduzindo, ai eu vou cair, não vou cair. Você vai ficar lá até quando, meu irmão? Começa a buscar Deus, peça a Deus uma porta nova. Senhor, eu vou sair desse lugar aqui, porque essa mulher vai fazer eu adulterar. Me arruma uma porta aí que eu vou sair daqui. Ou Deus tira ela, ou o Senhor me tira daqui. Mas eu não posso ficar aqui. Coragem. Coragem. Coragem essa que nós não temos. E aí quando Deus olha e fala assim, eu te capacitei para você multiplicar 1 para 2. Você faz o quê? Tive medo. E aí aquela família que Deus te deu, o que acontece? Você perde. Deus dá a família para o outro. É o texto. Te dei a capacidade para você fazer a tua família feliz. Você não faz? Então eu te dou a família para o outro ser feliz. Te dei capacidade para você suprir as necessidades da sua família. Você não supre? Então eu vou dar a família para o outro, que vai suprir. Vocês estão entendendo? É simples assim. Olha, quantas histórias nós como pastores temos de pais que não foram bons pais. O padrasto foi. A madrasta foi. E os filhos passam a olhar para o padrasto, para a madrasta como? Meu pai, minha mãe. Quantos filhos olham para a avó? Minha avó é minha mãe. Foi minha avó que me criou. Por quê? Porque a mãe que tinha capacidade de ser mãe não foi mãe. O pai que tinha capacidade de ser pai não foi pai. E aí a avó fez o quê? Recebeu a da filha e ela já tinha o dela. Vocês estão entendendo? O ensinamento, gente, é simples demais.
Mas a gente fica se justificando, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Chega uma hora que o nosso medo, no acerto de conta, não vai mais adiantar. Não, Deus, deixa que eu faço agora. Não, agora eu vou ter coragem. Não, agora eu tiro daquilo que coloco ali. Eu pego desse que não fez nada e dou para aquele que faz muito. Isso acontece na nossa vida profissional. Às vezes, nós estamos com medo de aceitar posições, cargos, salários, porque essas posições vão exigir da gente muito mais. Vão exigir da gente uma busca intelectual maior, uma dedicação maior profissional, um tempo maior. E às vezes muitas pessoas se sentem pequenos diante desse desafio, e aí o patrão que está ali dizendo, poxa, eu estava procurando aqui um profissional competente para desenvolver essa área, e você está lá com medo, diz assim, está tão difícil encontrar, né? E o Espírito de Deus está falando o quê? Eu te dei capacidade. Diz para ele, sou eu que você precisa. É o cara que você está procurando, sou eu, estou do teu lado. Mas a gente não faz, por quê? Aí eu vou falar, ele vai falar, se coloca no teu lugar, menino. Está pensando que você é o quê? Vocês estão me entendendo, gente? Deus te deu a capacidade? Então multiplica. Agora não vem dizer que depois que não multiplicou, vem dizer, tive medo. Medo não é justificativo. Medo não se apoia no medo. Porque Deus tira e dá para outro. Quer ver outra coisa que ele faz aqui? Ele não aplicou a arte de imitar os outros. Veja, o primeiro multiplicou quanto? 5. O segundo multiplicou? O que o primeiro fez? Saiu imediatamente e fez o quê? Aplicou. O que o terceiro deveria ter feito? Vou copiar o cara, eu não sei o que fazer. Mas sabe por que ele não fez? Porque muita gente é vaidosa. Morre com o negócio na mão, mas não pede ajuda. Mas não vou. A esse aí, não vou. E olha, eu vou copiar ele e vai dizer assim, está me imitando, é? Eu não suporto, não vou engolir esse sapo, não. Então você vai perder o que Deus deu. Porque em tudo na vida tem a arte de copiar. Quer ver uma coisa? Eu pensei em algo para fazer. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão sentir vontade. Talvez não faça. Mas se eu fizer isso aqui, ó. Não dá vontade de abrir a boca também? É impressionante esse negócio, né? Se alguém chegar perto de você e abrir a boca com sono, você já fica assim, segurando. A arte de copiar. Tudo nós copiamos. Quando nós aprendemos a falar, o que o pai e a mãe faz pra gente? Fala papai, papai, papai. Aí você fala assim, o neném aprendeu a falar, que lindo. Não, ele aprendeu a copiar. Ele não aprendeu a falar. Porque se ele tivesse aprendido a falar, se dava o Aurélio para ele já sabia. Não, ele ficou ali, ó, o neném começa a falar com quantos anos? Então imagina um pai que o neném acabou de nascer. Fala papai, fala papai, fala papai, fala papai, fala papai. Primeiro mês, fala papai, fala papai, fala papai. Segundo mês, fala papai, fala papai. 10 meses, papai. Falou! Falou papai! Pô, 10 meses. Se ele é uma criança inteligente, é natural que ele vai imitar você. Aí você fala assim, agora fala a mamãe. Não, a mamãe tem que ir mais 10 meses para a mamãe ficar lá. Fala babá, 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 titia.
Tudo na vida a gente copia, gente. Tudo a gente copia. Só que quando nós somos crianças, nós somos humildes para... Como é que você fez? Me mostra aí como que você fez. Por isso a gente vê tantos adolescentes colando na escola. Mas os nossos não fazem isso. Vocês me entendem? Só que uma pessoa que ele não aplica essa arte de copiar, ele multiplica. E aí o que ele faz? Ele perde. Se aquele homem tivesse olhado para os outros dois e tivesse a humildade de perguntar, como que você fez para multiplicar? Olha, eu fui até o banco, falei com o gerente, e o gerente falou assim, aplica no FDB, no FDB, no CDP, não sei o quê. Ele ia mostrar algum caminho. Porque eu fiz isso, e deu certo. Mas ele fez isso? Não. Ele foi vaidoso. Ele foi arrogante. E quem é arrogante, quem é vaidoso, não multiplica. Não consegue multiplicar. Existem vaidosos aqui? Não tem nenhum vaidoso aqui? Oh Deus, que bênção. Pode vir, vem fazer o acerto de conta. Você está multiplicando? Segundo a capacidade daquilo que Deus tem te dado, você tem multiplicado? Deus pode vir hoje e requerer de você a multiplicação daquilo tudo que Ele tem colocado nas suas mãos. Está entendendo? O teu marido olha para você e fala assim, nossa, essa mulher está multiplicando. Os teus filhos olham para você e dizem, essa mulher está multiplicando. Ou a esposa olha para você e diz, esse homem está multiplicando. Ou ele está dizendo assim, esse cara não faz nada. Estou cansado. Não aguento mais. Isso é um estorvo na minha vida. Você está multiplicando? Vocês estão entendendo? Deus te deu capacidade? Deu. Então multiplica. E nós precisamos entender isso. Sabe qual foi o terceiro motivo? O terceiro motivo é a atitude de apontar o erro. E esse cara apontava erro para tanta gente que ele foi apontar erro de Jesus. Ele foi apontar erro de Deus, gente. E quem fica sentado apontando erro, aponta até para Deus. Até para Deus. O Senhor é aquele que semeia, que colhe o que não planta. Você é muito severo. Olha, mano, você não multiplica e ainda vem falar que sou eu, que não semeio, que não colho o que semeio? Vocês me entendem? E aí existe um princípio que eu quero passar para vocês, de quem gosta de apontar o dedo para os outros, gosta de acusar os outros. Sabia que a porta do céu fecha para essas pessoas? Por isso não multiplica. A pastora estava aqui falando assim, hoje, sobre oração. E que as nossas orações são ouvidas diante do Senhor, não são? São ouvidas. Por quê? Porque a nossa oração, ela age em comum acordo com o coração de Deus, não é verdade? Só que, quando eu começo a apontar, o que acontece no céu? A porta fecha. E o que diz a palavra do Senhor quando a porta fecha? Homem nenhum abre. Olha como é sério isso. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, está entendendo? E aí lá em Isaías capítulo 58, se você quer acompanhar comigo a leitura, veja o que diz o versículo 9. Isaías 58, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: você clamará ao Senhor e Ele responderá. Ó, que gostoso. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Ó, que delícia. Se você eliminar do seu meio, o jugo opressor, o dedo, faz assim comigo, ó, o dedo acusador.
O que vai acontecer se você eliminar o dedo acusador e a falsidade no falar? Você vai clamar ao Senhor e Ele responde. Você vai gritar socorro e Ele vai dizer, estou aqui. Queremos multiplicar, mas apontando. Queremos multiplicar, julgando. Queremos multiplicar com falsidade no falar, com arrogância. O que acontece? Deus não responde. E aí a gente olha dentro da igreja quantas pessoas frustradas, porque elas não conseguem multiplicar. Elas não conseguem produzir. E aí olham para Deus e pensam assim, poxa, parece que não está dando certo essa religião. Eu vou na igreja para quê? Na igreja eu vou, nunca acontece nada. Mas não vai acontecer mesmo, enquanto você tiver medo. Enquanto você ficar procurando justificativas banais aí, desculpas, enquanto você tiver um dedo que fica apontando para os outros. Isso é muito sério. Porque enquanto os outros produziam, o outro ficava e os outros produzindo, e eles E no acerto de contas, os outros tinham e ele não tinha. Qual é a consequência? Deus tira. Nessa noite, eu quero te chamar a atenção para isso. Porque eu vejo aqui em vocês capacidade. Vocês são capazes. Na medida exata, na proporção exata, cada um de vocês são capazes. Eu não vejo aqui ninguém que intelectualmente dizendo incapaz. E quando a gente fala isso, a Bíblia chama de burro. Por isso que a Bíblia diz, não chame ninguém de burro, porque você está chamando o quê? Uma pessoa de incapaz, de incapacitada. E o Senhor nos criou para sermos capazes. Então você mãe, você pai, você filho, você homem, você mulher, você jovens, adolescentes, vocês são capazes. Na proporção que vocês oferecem hoje. Eu não posso pegar o João e falar assim, João, vai tocar teclado. Ele vai ficar lá. Mas eu vou dizer, vai tocar bateria. Por quê? Porque ele já está capacitado para isso. Deus não vai mandar você fazer uma coisa que você é incapaz de fazer. Mas aquilo que você já criou habilidade para fazer, Deus te chama para fazer. Deus te levanta para realizar. A força que você tem, Ele sabe. Por isso a Bíblia diz que o Senhor não te prova. O Senhor não te tenta, aliás. O Senhor não coloca um jugo mais pesado que você não possa suportar. Está entendendo? Por quê? Porque Ele sabe qual é exatamente a sua limitação. Então Ele não coloca algo que vai ficar assim, ó, quase não deu. Quase não deu. Não existe isso para Deus, gente. Quando Deus dá alguma coisa, Ele dá com folga. Por quê? Porque Ele sabe que você, se você quiser, tem a capacidade de administrar o dobro. O dobro. Porque aquele homem, ele não tinha capacidade para administrar o dobro. Ele tinha capacidade para administrar o dobro e mais um. Ele tinha capacidade para administrar o dobro e mais um. Então vocês, igreja do Senhor, não pensa que você está carregando um jugo muito pesado. Ai, Deus, tira das minhas costas esse peso. Meu Deus. Bora. Vocês estão entendendo? Porque esse jugo aqui é para você andar assim.
Porque você tem capacidade para o dobro e mais um. O dobro e mais um. Então, nessa noite, que você não venha dizer para mim que eu não estou aguentando, pastor. Eu não estou aguentando. Eu e a pastora fomos fazer um bate-volta na praia quinta-feira. Aí nós estávamos andando na areia. Eu falei assim, nossa, eu vou arrancar o chinelo. Aí a areia estava quente. Só que quando eu estava com o chinelo, eu estava assim. Aí quando eu pus o pé no chão, eu fui assim. Para quem estava achando que estava pesado para andar na areia, quando queimou o pezinho, ó, parecia uma barata. É isso que Deus quer falar para vocês, gente. É isso que Deus quer falar para vocês. Você se acha fraco, porque qual é a função do teu inimigo? Diz para mim, qual é a função dele? Te fazer acreditar nisso. Essa é a função do teu inimigo. Dizer, você não pode, você é incapaz, você não suporta, você vai cair, você vai morrer. E aí você vai dizer o quê? Eu não consigo, Deus. Eu não posso, Senhor. Eu estava olhando uma moça lá no açougue. Ela disse assim, você pode orar por mim? Pedir para sua esposa orar por mim? Eu falei, posso, dá tua mão aqui. No caixa do açougue. Em nome de Jesus, eu repreendo essa fraqueza. Declaro em nome do Senhor Jesus a tua vitória. Amém? Amém. Agora eu estou me sentindo melhor. Aí, como eu fico feliz com essas coisas, né? Falei, querida, o inimigo é enganador. E você tem um engano dentro do teu coração. Ele está dizendo para você que você não pode. E o Espírito de Deus está falando para você, você pode. Dela, nossa, eu arrepiei, pastor. Eu falei, então, se arrepiou, levanta. E para de ficar prostrada. Deus abençoe, pastor. Como mudou? 5 minutinhos. O inimigo tem essa função, gente. Mas não é para você ficar assim, o inimigo tem essa função, meu Deus do céu, eu vou orar, vou jejuar, Satanás está arrependido, está amarrado, está excomungado, está... Não, você sabe que ele vai agir assim. Como que ele vai te agir? Dizendo, você é incapaz, você é incapaz. Mas Deus falou aqui hoje para nós, que todos eram o quê? Capazes. Todos tinham capacidade. Todos tinham capacidade. Ô irmão, isso quer dizer o quê? Se você não é o do 5, você não é do 2, você é o do 1, você é capaz. Capaz para multiplicar o que você tem. Capaz para mudar a sua história. Capaz para quê? Para se alegrar com o Senhor. Servo fiel faz o quê? Se alegra com o Senhor. Não é se alegra no Senhor, é se alegra com o Senhor. E nós precisamos viver essa alegria. Alegria de vencer, alegria de sentir que somos capazes. Quantas mulheres chegam aqui oprimidas e com baixa estima, e que meu marido diz que eu não sirvo, que eu não sou, que eu não consigo. E a gente diz para ela, você é capaz, se você quiser, você vira o jogo. Aí você vê as irmãzinhas pondo a faca nos dentes, vira o jogo. Aí você olha assim, está vendo como você era capaz? Está vendo como você podia? Vem uns homens dizendo, minha mulher diz que eu não presto, pastor. Minha mulher diz que eu sou um mole. Minha mulher diz que eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada, pastor. Eu digo, querido, se você acreditar nessa mentira, você não serve para nada. Mas se você disser, eu sou capaz. Eu sou capaz. Você não está se subestimando. Você não está subestimando a Deus, você está tomando posse de uma promessa. E aí quando você acredita nisso,
Você para de ter medo, você para de ficar procurando desculpas que vão te levar a qualquer outro lugar, menos o propósito que você tem que alcançar. Então hoje, quero dizer uma coisa para você, você pode levantar sua mão para o céu, você vai receber isso hoje. Então faz assim, ó, segura aí. Fala assim, o meu talento vai multiplicar. E não vai sair da minha mão. Por quê? Está entendendo? Porque é o quê? E qual é a tua capacidade? 100%? 100%? Essa é a capacidade. Se você tem 1, você tem 100%? Você tem 5? 100% mais 1. Então não tem por que temer. Ser forte, seja corajoso, não temais, o Senhor é contigo. Palavra do Senhor para você.